Olá, nono ano! Sejam todos bem-vindos, estudantes e professores, a mais essa aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Maria Carolina e a gente está aqui na aula de ciências. Mais uma aula de ciências. A gente ainda aborda um pouco da genética, mas hoje a gente já vai começando a andar para outro lado aí, que é evolução dos seres vivos. Mas vocês vão perceber, gente, que dentro desse tema de evolução, a genética está bem presente, tá certo? E para me ajudar aqui a passar esse conhecimento para todos vocês, está aqui nossa intérprete de Libras, Ingrid. Seja muito bem-vinda à nossa aula, Ingrid. Que prazer ter vocês aqui para ajudar, né, nessa acessibilidade com todos os estudantes, professores e todas as pessoas que acessam nossas aulas, tá bom? E também temos a participação da nossa professora Isabel Borges. Olá, professora. Olá, Carol. Carol, já estou aqui ligadinha, atenta, né? Aqui no chat, né? Esperamos a participação aí dos alunos. Vamos ficar atentos, alunos, para essa aula, né? Que está começando agora. Vamos lá, Carol? Vamos lá, professora. Então, gente, na última aula, o que a gente viu? Joga na tela aí, Vanessinha, por gentileza. Olha só, alterações nos genes, distúrbios monogênicos, herança autossômica dominante e recessiva, herança ligada ao X dominante e recessiva, doenças associadas àquelas heranças e herança multifatorial, aquela que exerce influência, né, ambiental sobre os genes, tá certo? Então, trabalha aí gene e ambiente, tá? Então, a gente viu tudo isso na última aula. E hoje vamos começar falando de Darwin, né, gente? Olha aí, Charles Darwin. Quem nunca ouviu falar nesse naturalista britânico, o autor de A Origem das Espécies, né? Então, Darwin, ele escreveu esse livro e ele acreditava que as espécies descendiam a partir de modificações, não é isso? Então, ó, com modificações, essas modificações iam sendo passadas de geração em geração, tá certo? Então, todas as espécies, elas descendiam de um ancestral comum, a gente vai ver isso também hoje, né? Através de um mecanismo que ele denominou de seleção natural. Então, seleção natural, eu acho que é uma expressão que muita gente fala, né, professora Isabel? Com certeza, Carol. A gente costuma até dizer, né? Que a questão aí de selecionar, né? E aí, vamos logo falar o que essas duas palavras querem informar nesta aula, né? É uma seleção que vai acontecer naturalmente. Então, acho que todo mundo entendeu bem quando você coloca aí que é como se fosse um título, né? Seleção natural. É isso. E aí vem aí o grande Darwin, que quem não ouviu falar vai ouvir, vai também, como nós vamos se apaixonar aí por esse grande, né? Vamos dizer assim, ele não só contribuiu, como os seus escritos continuam aí e a gente continua falando dele, não é isso, Carol? Então, a gente se baseou, né? Os cientistas se basearam, né, nessa teoria da evolução de Darwin, que a gente vai mostrar aqui para vocês como foi que aconteceu e o que foi que ele disse, né, sobre essa teoria. Mas é muito impressionante e a gente sempre gosta de relembrar, né, professora Isabel, que os cientistas são muito importantes. E aqueles, né, que vieram bem antes da gente estar aqui no nosso planeta, eles contribuíram bastante, né? Como a senhora acabou de falar, né, professora? Darwin, ele contribuiu bastante aí, até hoje nós utilizamos a teoria que ele fundou aí, né? Então, é bem legal isso. Então, gente, olha só, Darwin, como foi que ele começou com essa história, né? Darwin era um naturalista, viajava bastante. Então, em cima desse navio Beagle, né, que se chama de Beagle, entre os anos de 1831 a 1836, ele fez um levantamento topográfico, que é isso, né? De algumas regiões em alguns continentes. Então, América do Sul, Austrália, África, ele andou isso tudo em cima desse navio, tá certo? E aí ele foi estudando as espécies que ele via, catalogando plantas, catalogando animais de cada local, tá certo? Então, através desse grande estudo que ele fez, desse grande levantamento das regiões como um todo e também dos animais e vegetais que habitavam aquelas regiões, ele veio com essa teoria da evolução, né? Ele surgiu com essa teoria da evolução. Então, muito neurônio foi queimado aí, né, não, professora Isabel? Muito neurônio foi queimado. Então, nas Ilhas Galápagos, ele se apaixonou por essas ilhas, né? Porque algumas ilhas
várias ilhas, na verdade, né? E em cada ilha ele foi encontrando coisas diferentes, né? Que em cada ilha tinha ali a sua especificidade, né? Como era a diferença entre algumas espécies de aves, né? Mas eram espécies diferentes mesmo, ou eram a mesma espécie com características diferentes que vieram ao longo do tempo se adaptando, né? Por essa distância entre ilhas. Então, gente, quando há uma distância assim entre espécies, elas podem começar a mudar, não é? Naturalmente. Então, ó, fica ligado nessa história, tá? Então, nas Ilhas Galápagos, ele fez várias observações, percebendo, né, que haviam padrões na distribuição dessas espécies e nas características de cada espécie, tá certo? Então, vê só, é um trabalho gigantesco, né, de você observar cada dia e ir anotando tudo. E veja que naquela época não tinha máquina fotográfica, Pois né, é. professora? Para ele poder registrar aquilo mais facilmente. Pois é, aí nessa grande embarcação, não é? Ele tinha grandes ajudantes, então tinha alguns ali que desenhavam bem, embora também a gente vê em alguns compêndios, né? Registro, rabisco também de Darwin, mas a gente sabe que a equipe toda ajudou. Ele estava no comando, mas tinha muita gente ajudando, não é isso, Carol? E que comando, né? Porque comandar uma expedição desse tamanho, tantos anos, lugares completamente diferentes, né? Precisa de muita ajuda mesmo. A pessoa sozinha fazer isso tudo não tem condições, né? A gente sabe que na vida da gente, como um todo, a gente precisa, né? Sempre do outro, tá certo? Então, a teoria da evolução, o que é que ela diz pra gente? Então vamos ver aí, ó. É o processo pelo qual ocorrem as mudanças ou transformações nos seres vivos ao longo do tempo. E para que essas mudanças ou transformações nos seres vivos ocorram, seria necessário um mecanismo para a evolução, que Darwin apelidou de seleção natural. Então, a seleção natural é o que é isso, né? O que ele quis dizer com seleção natural? É como as espécies podem evoluir de forma que elas se adaptem ao ambiente ao longo do tempo. Então, essa evolução aí seria o que a gente falou, né? A descendência com modificações, tá certo? Então, a seleção natural é isso, né? Como as espécies evoluem ao longo do tempo, tá certo? Então, vamos ficar de olho aí nessa história da seleção natural. Quais são as características, né, que ele colocou lá pra gente, ó? As características para haver a seleção natural são geralmente herdáveis. Então, é como se uma família de lobos, uma família plantas, né, no geral. Então, seres vivos no geral, eles vão passar essas características para os seus filhos, para os filhotes, né, para a prole, tá certo? Então, essa é uma premissa. A gente pode falar isso, né, professora Isabel, que é uma premissa da seleção natural. Outra coisa, nem toda a prole é capaz de sobreviver. Vocês já devem ter visto, por exemplo, uma cadelinha que dá, né, uma ninhada. Às vezes um filhote não sobrevive ali, não é verdade? Então, isso é seleção natural, é aquela capacidade de sobreviver, né, a adversidades, né? Existe isso também. E a prole vai variar quanto às características herdáveis. Sabe os irmãos de vocês? Se você não tem irmão, mas você tem primos que têm irmãos, vocês podem ver as características que cada um deles herdou do papai e da mamãe podem ser diferentes. E é isso que acontece, né? Porque se for todo mundo igual, seria o quê? Gêmeos? Não é não, professora Isabel? Seriam clones. Seriam clones, não é verdade? Pois é, então, ó, é bem fácil da gente entender isso, né? Essas características vão variar dentro da prole, isso é normal. A gente vê isso na nossa própria família, tá certo? Um nasce louro, outro nasce com cabelo preto, né? E aí assim vai, as diferenças estão aí, bem vistas, né? Fora as diferenças na nossa genética, mas naquela época, Darwin não tinha essas informações genéticas tão assim, né, arraigadas como a gente tem hoje, né? Então, veja que dificuldade que é para uma pessoa que viveu naquela época sair com todo esse arcabouço teórico aí, não é, professora?
E quais foram as conclusões de Darwin? Então, veja, os indivíduos, eles apresentariam características para sobrevivência e reprodução, né? Para que ele consiga sobreviver e passar a prole para frente, eles precisavam ter determinadas características, né? Que facilitariam a vida dele naquele ambiente. Características que cada geração que fosse passando, essas características se tornariam mais comuns dentro daquela população, né? O que é uma população? É aquele conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então, cada vez que aquela população fosse, né, tendo filhotes, tendo filhos, né, gerando prole, essas características que iam surgindo aos pouquinhos, elas iam sendo passadas para frente e iam ficando cada vez mais comuns na população, tá certo? E a população deveria ser adaptada ao ambiente, né? Então, essa adaptação, ela não vem do dia para a noite, ela vem ao longo do tempo, tá certo? Então, o tempo vai passando e aquela população vai se adaptando àquele ambiente, tá certo? Então, temos esse exemplo, que é um exemplo clássico, né, professora? Que é dessa mariposa na Inglaterra, na época da primeira Revolução Industrial. Quando, antes de acontecer a Revolução Industrial, aquela área, né, na Inglaterra tinha o ar puro e tudo mais. Então, a gente tinha duas espécies, uma espécie de mariposa, não, aliás, uma espécie só, com essa variação de cor dentro da espécie. Então, a mariposa, que o nome científico dela é esse, né, Biston betularia, ela tinha essa variação de cor. Então, uma era preta, a outra era mais clara, né, cinza, meio branquinha, tá certo? Então, a gente está vendo aqui um tronco de uma árvore e olha o que acontece. Naquela época, quando o ar era bem limpo, a gente poderia enxergar muito mais facilmente no tronco de uma árvore aquela mariposa de cor preta. Mas quando a gente tenta procurar aqui nesse caule a mariposa mais clarinha, ela está meio camuflada. Não é isso? Então, essa camuflagem permitia à mariposa fugir dos predadores. Então, os predadores predavam muito mais a escura do que a clara. Por quê? Porque era mais difícil de encontrar. Então, nessa época, a população de Biston betularia preta era menor, porque ela era mais caçada pelos predadores naturais. Enquanto que a mais clara tinha uma população muito maior, porque ela conseguia se esconder, tá certo? Então, é o tal do mimetismo, né, professora? Isso. Pois é, o mimetismo ecológico, tá certo? E aí, com a Revolução Industrial, as indústrias foram crescendo e aí começaram a soltar o quê? Aquela fumaça preta que a gente bem conhece hoje em dia, né? Então, as cascas das árvores foram ficando mais escuras, gente. E aí houve essa reviravolta, né? Aquele plot twist que a gente chama, tá? O que aconteceu com essa espécie de borboleta, né? De mariposa, aliás. As pretas começaram a conseguir se camuflar naquela escuridão que ficaram os caules, né? Todos sujos daquela fumaça que estava poluindo o ar atmosférico. E as branquinhas, cinzinhas, começaram a aparecer mais. Então, a população foi alterada, né? Começou-se a crescer essa população de mariposas pretas e diminuir a de mariposas brancas. Olha só a seleção natural que houve aí por pressão ambiental. Pois é. Aí vem o meu questionamento. Será que vocês, os alunos, estão percebendo, né, o porquê dessa variação, que antes a população de mariposas claras era bem maior, e agora, né, quando o Carol apresenta a questão aí da Revolução Industrial, a grande quantidade de fuligem, né, essa fuligem aí, não só nas árvores, como nas paredes, nos monumentos, ela deixou toda essa parte aí mais escura. E agora, a população de mariposas escuras estava crescendo, enquanto que aquela clara estava diminuindo. Então, a gente tem que saber também, parar um pouquinho para saber o que está acontecendo. Será que elas desapareceram? Aí a gente vai parar um pouquinho para pensar nessa questão aí da reprodução. Então, aquelas tinham condições, aquelas que se camuflavam, tinham condições de reproduzir mais, chegavam à vida adulta. Os filhotes também não eram muito caçados, então eles tinham essa população a se manter. Então, a questão também
está relacionado aí à reprodução, não é isso, Carol? Exatamente. E aí você vê, a pressão ambiental ajudou, né? Mas aí aquela mariposa, ela foi se reproduzindo, como a professora Isabel falou, e as próximas gerações veio vindo mais e mais mariposas escuras. Então, foi só por pressão ambiental? Será que não existe outra coisa, né? Então, ó, vocês conseguem perceber que a genética, ela tem um papel super importante aí dentro da evolução dos seres vivos, gente. A gente consegue entender isso, porque não é só a questão genética, também vimos a pressão ambiental, mas a genética é essencial. Porque a genética, ela pode ser alterada aleatoriamente a qualquer momento, né? Desde que a gente reproduza-se, né? Então, todos os seres vivos se reproduzindo, passando essa genética para frente, que pode ser uma genética de características diferenciadas para cada indivíduo daquela prole, né? Então, preste atenção nisso, tá? Aí, professora, a gente começa a entrar aqui, fixismo e transformismo, né? São duas vertentes aí dentro dessa questão da evolução, mas no fixismo, o que acontecia? Aristóteles e Platão já falavam disso na Grécia Antiga, né? Mas eles acreditavam que as espécies eram imutáveis. Elas não mudavam em nada ao longo do tempo, tá certo? E aí, ó, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, eles pegaram para si, né, incorporaram essas ideias e começaram a atribuir determinados argumentos bíblicos aí e encaixou isso dentro do criacionismo, né? Então, essa visão de Platão e de Aristóteles também era uma visão contemplada pela igreja, mas lida de um modo um pouco diferente, né? Porque eles acrescentavam argumentos bíblicos, tá certo? Então, ó, era defendida também por criacionistas e religiosos, tá? E o que acontece aqui? No transformismo, né, que já são as primeiras ideias evolucionistas, tá certo? Que já tem a ver com a questão da teoria da evolução de Darwin. O que eles viram, né? A capacidade das espécies evoluírem, né? Então, era essa a ideia. As espécies apresentavam, sim, modificações. Elas têm essa capacidade de mudança ao longo do tempo, né? E através de quê? De pressões ambientais e de mutações aleatórias nos genes. Lembra que a gente já viu alguns assuntos, né, para trás de genética, a gente viu entre eles mutações cromossômicas. Então a gente sabe que quando uma espécie ela se reproduz, pode haver mutações e essas mutações podem ser passadas para frente, tá certo? Então, olha aí a questão da genética atuando diretamente, né, nessa parte de evolução, tá? Então, como é que ocorre a evolução nessa ideia aí de transformismo, né, que seria muito próximo dessa teoria de Darwin, né? Isso é praticamente igual, né? Então, a evolução, ela não vai agir sobre um indivíduo só. Como eu falei um pouquinho atrás, ela age sobre uma população inteira, né? Então, dentro daquela espécie, aqueles indivíduos que estão compartilhando ali, aquele mesmo ambiente e tudo mais, eles vão sofrer essa evolução, não é isso? Então, a evolução, ela age sobre as populações, utilizando esse sistema aqui da seleção natural, né? Então, a seleção natural, ela vai atuar onde? Nesses grupos diferenciados dentro daquela espécie. E aí, as características que apresentam mais vantagem para aquelas espécies naquele ambiente, elas vão se ressaltar. Por quê? Porque se aquele indivíduo consegue sobreviver àquelas características ambientais, ou seja, consegue sobreviver mais facilmente com aquela pressão ambiental ali, ele vai poder passar, vai ter a chance de passar essa herança para frente, enquanto que os outros que não conseguem, né, sobreviver bem naquele ambiente, naquele tempo, né, naquela época, porque os ambientes eles são mutáveis também, né? Então, os indivíduos que não conseguem sobreviver naquele ambiente, eles vão morrendo e aí eles não têm essa chance de passar essa herança para frente. Perfeito aí, professora Isabel? Sim, Carol, bem interessante, né? A gente parar para pensar na questão também dessa aprendizagem, né?
Então, estamos entrando em um outro tema, que é a questão aí da evolução, mas indo buscar o conhecimento já adquirido na questão da O genética. conhecimento prévio, né, dentro da Isso. genética, exatamente. Então, por isso que é tão importante a genética vir antes, né, essa parte de genética toda, para que quando a gente chegue em evolução, a gente consiga perceber essas questões, né? E o recadinho, professora Carol, é quem perdeu essa aula, vai lá no YouTube, dá uma olhadinha na aula e depois retorna a essa aula de evolução. Eu acho que quem perdeu vale muito a pena voltar e assistir algumas aulas de genética. Verdade, verdade. Então, esse tema sem genética, ele não existe, né? Porque é uma base ali, tá certo? Então, Lamarck, quem nunca ouviu falar em Lamarck, hein, professora? Não é? Então, o que é que Lamarck escreveu aí, né, os pensamentos dele, as observações? Ele considerava a evolução de seres vivos de acordo com as pressões ambientais sofridas. Beleza, até aí tudo bem, né? Mas como é que ele enxergou essas mudanças, né, professora? Essa é a questão, né? Então, ó, ele imaginou o quê? Que os organismos reagiam às mudanças ambientais. Beleza. E as modificações eram transmitidas aos descendentes. Então, assim, questões ali ambientais que influenciavam naquele indivíduo, ele achava que aquela característica seria passada para frente. Mas será que é assim que acontece, professora? Eu acho que o que aconteceu com o Lamarck é que ele generaliza, né? A gente também tem que também dar um apoiozinho ao Lamarck, porque ele estava introduzindo, eram as primeiras observações. Então, E a gente na ciência sabe que a ciência ela está em constante, vamos dizer assim, reconstrução e construção a partir das ideias anteriores. Então aí ele é um grande contribuinte e vale muito a gente também pensar como ele pensou na época com os recursos que ele tinha. exatamente, isso é super importante, né? A gente tem em mente isso. E aí ele desenvolveu duas teorias. Uma delas é a lei do uso e desuso. Então vamos ver aí o que essa teoria diz pra gente. Olha, partes do corpo, presta bem atenção, tá, gente? Dá uma olhadinha nessa girafa, já imagina como ela utiliza o corpo dela lá na savana africana, né? E aí a gente lê aqui, ó. Partes do corpo que são usadas com frequência tornam-se mais fortes e desenvolvidas, enquanto aquelas que são pouco utilizadas vão atrofiando. Então, no caso aqui, as partes pouco utilizadas que atrofiavam, ele imaginava o quê? Que quando essa girafinha passasse para frente a herança, os filhotes pegariam as partes atrofiadas, não é isso, professora? A herança iria para os filhotes das partes atrofiadas e das partes fortes e desenvolvidas também, né? No caso, a gente sabe que a girafa usa muito o pescoço. Então, o pescoço seria uma dessas partes desenvolvidas, que passaria para frente essa herança. E as partes que ela não usava muito, porque não tinha necessidade, também passariam atrofiadas. Que coisa, né, professora? E aí, um desdobramento dessa lei do uso e desuso é essa lei da transmissão dos caracteres adquiridos, que é justamente o que a gente falou agora, né? As estruturas modificadas pelo uso ou desuso seriam passadas para as próximas gerações, né? Então, é isso. Evidências da evolução. Então, para a gente entender, tá, professora, eu estou entendendo tudo que a senhora está dizendo, mas quais são as evidências de que isso tudo acontece, né? Então, temos aqui, ó, anatomia e embriologia, temos esses estudos aí, né, anatômicos, embriológicos, tá certo? Também dentro da biologia molecular, através dos fósseis. Então, todas essas características nos dão base para evidenciar que a evolução realmente acontece, né? Então, temos aqui, ó, na anatomia e embriologia. Essas características compartilhadas podem indicar uma ancestralidade evolutiva comum. Então, como assim todo mundo veio de um organismo, né? Derivou de um organismo? Isso é tão complexo na minha cabeça, né? Vocês podem pensar. Mas olha a árvore da vida aí. Era assim, ó, que Darwin fazia a árvorezinha dele, né? E aí cada raminho vai indicando um grupo diferente de organismos que ele, né, catalogou. E a gente tem um videozinho bem legal. Vamos assistir esse vídeo agora? Vamos ver, professora. Bem legal esse vídeo. Amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo eu vou conversar com você sobre a evidência celular da ancestralidade comum. Talvez a ideia mais alucinante em toda a biologia
está no conceito de que todas as coisas vivas que conhecemos, com base nas evidências atuais que temos, se originaram de um ancestral comum. Então, não importa se estamos falando sobre uma célula bacteriana simples, que na verdade nem é tão simples assim, ou uma árvore feita de trilhões e trilhões de células, ou ainda um primata peludo feito de trilhões e trilhões de células, ou gatinhos aparentemente vestidos de agricultores, que também são feitos de trilhões e trilhões de células. Todos eles compartilham um ancestral em comum. Provavelmente você já viu algo como isso aqui, que são essas árvores evolucionárias. Esse exemplo aqui dessa árvore está dizendo a mesma coisa que eu falei antes, que tudo que nós vemos no mundo, todas as coisas vivas, independente de qual domínio eles estão, por exemplo, nós temos esse subconjunto de animais aqui, onde nós estamos, existem tantas espécies de animais, mas, enfim, todos eles compartilham um ancestral comum que viveu há vários bilhões de anos atrás. Você deve ser cético, afinal, somos cientistas. Então, como acreditamos nisso e qual é a evidência disso? Uma evidência disso é que, quando olhamos para o nível celular, a gente encontra muitas semelhanças entre grupos diferentes. Com isso, percebemos que seria improvável que eles se desenvolvessem de forma independente uns dos outros. Por exemplo, todas as formas de vida que conhecemos têm DNA, todas também têm RNA, e não é só com a codificação de informações, há também processos bioquímicos que ocorrem nas células. Todas elas têm alguma forma de glicólise. E um detalhe, essas não são as únicas coisas que observamos e que são comuns a todas as formas de vida. Todas as formas de vida são baseadas em células como unidades básicas, que estão ligadas por uma membrana. Então, em teoria, essas coisas aqui poderiam ter se desenvolvido independentemente umas das outras, sem ter um ancestral em comum. Mas, tendo um ancestral em comum, nós temos uma explicação muito boa do porquê observamos essas coisas. Inclusive, tem algumas coisas que são muito complexas, mas que caracterizam a vida como conhecemos. Talvez agora você deve estar dizendo, ok, eu vou acreditar nessa ideia, na ideia de que existe esse ancestral comum bem aqui. Mas como construímos essa árvore? Como sabemos quando as coisas se ramificaram? Principalmente porque alguns dos galhos dessa árvore se ramificou há centenas de milhões ou bilhões de anos atrás, e nenhum de nós estava por perto para observar isso acontecer. Mais uma vez, observamos isso através de evidências mais estruturais. Então, por exemplo, entre as coisas que classificamos atualmente como eucária, que é tudo isso que está nessa cor marrom, possuem organelas ligadas à membrana, que são coisas como o núcleo ou mitocôndria, que estudamos em muitos outros vídeos. Além disso, todos eles têm cromossomos lineares. Já em outros grupos aqui nessa árvore da vida, nessa árvore evolutiva, vamos ver cromossomos circulares, mas é comum a todas as eucariotas cromossomos lineares. E todos eles têm cromossomos que contêm introns. Os introns são sequências de DNA que não codificam para genes que vão codificar em proteínas. Ainda estamos pesquisando sobre os introns, então é importante apenas que você fique com isso aqui nesse momento, ok? Mas a razão pela qual todas essas foram classificadas juntas é porque elas têm essas semelhanças. Sendo assim, acreditamos que eles teriam formado seu próprio ramo. Aí, com base em quão semelhantes as coisas são, nós teorizamos quando as coisas podem ter se ramificado. Agora que temos ferramentas mais sofisticadas para o sequenciamento de DNA e RNA, podemos ver quão diferentes essas sequências são e construir mais e mais árvores precisas como essa. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho que conversamos aqui, e mais uma vez eu quero deixar para você um grande abraço e falar que te encontro na próxima. Pois é, viu, professor Isabel, como a genética é importante e deu para perceber, né? Ele falou aí que a gente estuda o DNA, o RNA de todos esses organismos, sequencia todos esses genes para poder entender a origem disso, né? Isso é muito bacana, né, professora? Pois é, muito Carol, bacana. acredito que nossos alunos eles também ficaram assim bem atentos a essa explicação e estão também tendo essa conclusão, né, da importância da genética, a importância também da gente conhecer, para a gente até poder discutir, né, através de um exercício, na sala de aula de vocês, lá com os professores, vocês poderem também falar o que é que vocês pensam a respeito. Porque assim também foram criadas teorias. Foi a partir do achismo, iniciando o senso comum,
E a discussão vai levar à construção de um conhecimento, de um conceito, quem sabe até um novo conceito. É verdade. E a gente já pode se despedindo, viu, professora? Estamos, infelizmente, acabando essa aula. Pois é, maravilhosa. E aí vai mais uma vez um recado. Vão assistir a aula de genética, quem não assistiu. E quem quiser rever também, porque está lá no YouTube. Tchau, tchau, pessoal. Aguardamos vocês na próxima aula. Pois é, gente. Então, entre em contato com o seu professor da sua escola de origem, tire suas dúvidas. É importante essa interação de vocês com eles. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.